E agora a gente acolhe, né? A nossa amada, a nossa amiga Tica, né? Mais conhecida como Tica, Francisca Teixeira. É, ela tem um currículo bom. Me pediram para fazer a apresentação, mas aí o currículo não vai dar para lembrar de tudo. Mas eu acho que ela, assim, ela é um agente da pastoral familiar, né? Da paróquia, do nosso regional, né? Ela também faz parte da nossa comissão, do núcleo de espiritualidade, de espiritualidade de formação do nosso regional, né? É uma grande colaboradora nossa e nos ajuda bastante. Então, esse é o currículo, tá certo? E também ela, junto com Camille Socorro e Clidenoi Edith, né? E Padre Elvis, pensaram um pouco, né, neste nosso encontro, e ela vai ficar agora para apresentar essa última parte, né? Porque o encontro não termina com a missa, né? Ele vai continuar, né? Como na missa, a missão continua depois da missa. Então, ela vai trabalhar um pouquinho essa tarefa de casa que teremos, né? E depois vamos disponibilizar isso, não se aperreie, ou pelo blog, ou pelos grupos do WhatsApp, o texto em PDF que ela vai apresentar. Tica, muito obrigado. Seja muito bem-vinda, Tica. Você é uma bênção de Deus, viu? No nosso Regional Nordeste 2. Te amamos muito. Bom dia. Nesse primeiro momento, eu saúdo a Dom Dulcenho, Padre Elvis, o seminarista José, as pessoas de Milton e Lourdes e demais participantes. Como somos privilegiados? Nestes 2 dias, estivemos na companhia de São José, e São José esteve e está conosco, nas palavras de Dom Dulcenho, do seminarista José e nas de Padre Elvis. O tema São José, como modelo para a vida do cristão e da igreja, tem por objetivo nos provocar, nos interpelar, para que São José seja modelo para a minha, para a nossa vida. Devemos conhecê-lo, devemos saber de suas virtudes, do seu modo de agir. O que sabíamos do homem, a quem Deus o incumbiu de dar nome ao seu filho manado até ontem? A intenção da Pastoral Familiar Regional Nordeste 2 é a mesma da Igreja, que, por meio dos papas, publica e divulga todo esse material aqui exposto. É a de patrocinar o conhecimento da pessoa de São José, possibilitando e favorecendo a sua devoção, e assim cada católico invocar o seu patrocínio, bem como reconhecer as suas virtudes. O reconhecimento das virtudes de São José deve nos encaminhar a tê-lo como modelo de cristão, como foi colocado até agora, buscando imitá-lo em suas virtudes e pautando nossa conduta à de São José. Usando as palavras de São João Paulo II, na Redemptoris Custos, item 30, desta forma, todo o povo cristão não só recorrerá a São José com maior fervor e invocará confiadamente o seu patrocínio, mas também terá sempre diante dos olhos o seu modo humilde e amadurecido de servir. E acrescenta: além da confiança na proteção segura de São José, a Igreja tem confiança no seu exemplo insigne, um exemplo que transcende cada um dos estados de vida e se propõe a toda a comunidade cristã, sejam quais forem a condição e as tarefas de cada um dos fiéis. São João Paulo II, na Redemptoris Custos, recorda as palavras do missal romano, que transforma estas exigências em oração. E São João Paulo II recorda que Deus confiou os inícios da nossa redenção à guarda desvelada de São José. Suplica-lhe que ele conceda colaborar fielmente na obra da salvação e que ele dê a mesma fidelidade e pureza de coração
que animaram José no serviço do Verbo encarnado, e ainda a graça de caminhar diante do mesmo Deus pelas vias da santidade e da justiça, amparados pelo exemplo e pela intercessão de São José. O mesmo desejo de São João Paulo II, em 1989, renovamos agora, que São José se torne para todos um mestre singular no serviço da missão salvífica de Cristo, que na Igreja compete a cada um e a todos, aos esposos e aos pais, àqueles que vivem do trabalho das próprias mãos e de todo e qualquer outro trabalho, as pessoas chamadas para a vida contemplativa e as que são chamadas ao apostolado. As razões pelas quais devemos recorrer a São José derivam de toda sua grandeza, graça, santidade e glória. Isso é o que nos diz o Papa Leão XIII. E para nos ajudar a alcançar as intenções expostas nesses 2 dias, tendo São José modelo para a vida do cristão e da Igreja, nós formulamos 6 questões para serem refletidas individualmente ou pelo casal, ajudando o nosso ruminar com relação à pessoa de São José e à interpelação que sua pessoa nos faz. Essas 6 perguntas querem nos ajudar a nós identificarmos quais são os traços da espiritualidade de São José que eu cultivo ou que vou passar a cultivar a partir de agora que eu conheço melhor. Essas 6 perguntas, elas serão colocadas nos grupos para que vocês possam fazer essa experiência até os próximos encontros por setores. A primeira pergunta diz respeito ao item 17 da Redentores Custos, em que a gente pergunta: em que São José pode ajudá-lo ou ajudá-la na vivência esponsal? Como está a sua fidelidade ao chamado de Deus para ser esposo, esposa? A segunda pergunta vai nos interpelar a partir do item 7 da Redentores Custos. Como você tem santificado sua família, tornando-a santuário do amor humano e berço da vida? A terceira pergunta diz respeito a que lições São José deixou para você no exercício da paternidade, a partir do item 8 da Redentores Custos. Aí, o item 4, a pergunta 4, nos interpela com relação ao trabalho, expressão do amor. É o item 22 da Redentores Custos. Que importância você atribui ao trabalho na sua vida, quando a função do trabalho é de ajudar os homens a se aproximarem de Deus, Criador e Redentor, e a santificação da vida cotidiana? Como você tem conciliado o tempo destinado à família com o destinado ao trabalho? A pergunta 5 diz respeito ao item 27 da Redentores Custos. E aí a gente faz a interpelação ou faz o convite a fazer uma visita ao nosso interior, ao seu interior, para verificar a sua, a minha, a nossa caminhada nessa dimensão da vida interior. E o item 6 nos traz o que o Papa Francisco, na Carta Apostólica Patris Corda, apresenta São José. Aquilo que foi falado por Dom Lucênio de uma maneira tão linda, pelo seminarista Jodec, pelo padre Elvis. São José é pai amado, pai de ternura, pai na obediência, pai no acolhimento, pai com coragem criativa, pai trabalhador, pai na sombra. Em quais dessas dimensões você e eu sentimos-nos impelidos a implorar a intercessão de São José para imitá-la em suas virtudes e em seu desvelo? Você se sente amado, amada por Deus e por sua família? Como você aceita a sua fraqueza com profunda ternura, como São Paulo, na 2 Coríntios, capítulo 12?
Como você acolheu o chamado de Deus para o exercício da paternidade, da maternidade? Diante dos acontecimentos cujo significado você não entende, qual tem sido a sua postura? Deixado de lado ou acolhido? Assumido a responsabilidade e se reconciliado com a própria história? O Filho de Deus necessita de José para ser defendido, protegido, cuidado e criado. E você, como tem se posicionado diante do tesouro da sua família? Não se nasce pai, torna-se tal. Você se sente como um pai que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade, a maternidade, vendo que os filhos se tornaram autônomos e caminham sozinhos pelas sendas da vida? Qual o seu sentimento nesse sentido? Que nós possamos ter uma frutuosa vivência na companhia de São José pelos próximos dias e até levá-lo pela nossa vida afora. São José, patrono da igreja, rogai por nós.